Olá, é um prazer ter você aqui no Terra de Minas. E hoje o programa vai celebrar os 300 anos de Pitangui. A cidade mineira foi elevada à vila no dia 9 de junho de 1975. E neste período guardou muitas histórias e curiosidades. Inclusive, a receita de hoje é dos tempos da Vila do Ouro, um biscoito de queijo típico da região. Então, vamos conhecer Pitangui. A imensidão diante dos olhos. Esse é um dos pontos mais altos do centro-oeste mineiro. Do lugar onde hoje o Cristo Redentor abençoa a paisagem, é possível ver 6 cidades. Por isso, Pitangui é considerado o portal do centro-oeste mineiro. E foram esses paredões de pedra que atraíram os colonizadores. O início da colonização de Minas Gerais foi conturbada, né? Muita gente chegando, não havia nenhum controle da coroa portuguesa, então você tem conflitos. Você tem de um lado os paulistas, de outro lado os emboabas, que na verdade eram todos os outros súditos de Sua Majestade, vindos de Portugal, do Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia. Esse pessoal os paulistas chamavam de emboabas. Então eles entram em conflito para saber de quem tinha acesso, quem tinha direito a extrair o ouro da terra. E os paulistas, por serem, entre outras razões, por estarem em menor número, eles saem derrotados na Guerra dos Emboabas, logo no início da colonização de Minas Gerais. E qual foi a região de Minas Gerais que coube então aos paulistas após a Guerra dos Emboabas? Pitangui. Então eles vêm para cá, ocupam essa região, alguns paulistas vão se assentar aqui, eles vão ocupar, por exemplo, os cargos na Câmara da Vila de Pitangui, e vão partir de Pitangui para colonizar o restante do interior do Brasil, principalmente Goiás. O número de córregos e rios também chamou a atenção dos bandeirantes paulistas. E ao conhecer a região, a caravana encontrou várias crianças brincando às margens de um rio. Eram os filhos dos índios, os primeiros habitantes do lugar. E nessa descoberta está a origem da palavra Pitangui, que em tupi-guarani significa o rio das crianças. E nessas margens, os desbravadores encontraram também a riqueza que eles tanto procuravam. Segundo os historiadores, o ouro chegava a brotar da terra. Pouco tempo depois, Pitangui se transformaria na 7ª Vila do Ouro de Minas Gerais. A área da vila era grande, corresponde hoje ao centro-oeste, Alto Paranaíba e uma parte do Campo das Vertentes e do noroeste de Minas. Mas o ouro não era o único tesouro dessa terra. Pitangui também se destacava pela produção de alimentos, pela produção de carne, né? Havia currais de gado muito importantes nas proximidades de Pitangui e também a lavoura. Então, Pitangui também produzia alimento que era levado para outras regiões de Minas Gerais. Nesta revista do Arquivo Público de Minas Gerais estão a carta e a lei que elevaram Pitangui à categoria de vila no dia 9 de junho de 1715. Mas pelos registros históricos do arquivo da cidade, o povoado começou bem antes. Quando passaram os primeiros bandeirantes, 1695, 1696, é o que nós achamos que seja. Mas há autores que falam em 1700, 1709. Nessas caixas estão documentos que comprovam, no início do século XVIII, Pitangui já contava com uma estrutura administrativa. E numa folha amarelada pelo tempo e atacada por traças e cupins, o registro de 1713, uma ação de alma. A pessoa tinha uma dívida, então ela dava como garantia a sua alma, né? Seria uma nota promissória. Um tipo de nota promissória, usando a nossa linguagem de hoje, né? A religião católica era muito forte, né? Tinha a pessoa, era muito imbuída de fé que se ele desse a alma como garantia, então a alma dele, se ele morresse sem pagar, ele iria para o inferno. O medo do inferno era tanto que as pessoas pagavam em vida as missas, tudo registrado nos testamentos. Quanto mais poderosa em dinheiro, mais missas podia celebrar para a sua alma, para a salvação eterna. Às vezes tinha até o padre, era designado o padre para celebrar aquelas missas. No Arquivo Público da cidade há mais de 1000 ações de alma e outras caridades.
Os primeiros censos demográficos da cidade de 1814 e 1833 e as fotos que registraram as primeiras casas e capelas do Arraial. História pesquisada por esse professor. O resultado de 12 anos de estudo virou um livro. Segundo Raimundo da Silva Rabelo, os primeiros moradores, os paulistas, não aceitavam as determinações da coroa portuguesa e, principalmente, a cobrança dos impostos. A cada investida do governador da capitania em cobrar o imposto aqui, resultava em motins, dia e lutas. Motins que começaram em Pitangui e se espalharam por Minas Gerais. Em frente à matriz, um dos registros importantes da Declaração da Independência do Brasil. É aqui que está enterrado o vigário mais influente da história de Pitangui, Padre Belchior Pinheiro de Oliveira, conselheiro de Dom Pedro. Na carta, que está hoje no acesso à entrada principal da igreja, o destaque para a parte em que ele orientou o rei a se libertar do domínio de Portugal. E agora, Padre Belchior? E eu respondi prontamente: se Vossa Alteza não se faz rei do Brasil, será prisioneiro das cortes e talvez deserdado por elas. Não há outro caminho senão a independência e a separação. E um dos locais onde se comemorou a libertação do Brasil em Pitangui está preservado. É a Capela da Cruz do Monte. O muro de pedra e o cruzeiro são os mesmos até hoje. Quando um povo perde a sua cultura, está perdendo a sua identidade. E essa é uma das tradições preservadas em Pitangui. Ao lado da capela, construída pelos escravos, várias gerações se encontram para jogar capoeira. É muito importante nós estar trazendo essa garotada aqui, porque é um encontro, né, do passado com o presente. Herança dos primeiros escravos que habitaram o centro-oeste mineiro e foram fundamentais para o desenvolvimento do interior de Minas Gerais.